quero pedir para que você curve sua cabeça por alguns instantes aí onde você está. Quero convidar você a fazer 2 orações. Quero convidar você nesse momento a orar por você, pedindo para que Deus fale ao seu coração, para que Deus tire toda a preocupação que você possa estar nesse momento, toda a distração que você possa ter nesse momento, e que Deus fale ao seu coração, que a sua mente e o seu coração esteja nesse lugar. Também quero pedir que você agora ore por mim, para que Deus tenha misericórdia da minha vida e use para falar aquilo que Ele tem nessa manhã. Amém? Que Deus possa ter ouvido a sua oração. Eu quero pedir para colocar ali o tema da mensagem. E hoje é um convite para você estar à mesa. Algo que é muito comum para nós aqui como menonita, como crente, né? Crente gosta de comer, nós gostamos de sentar à mesa. E eu fui dar uma olhada ali, né, durante essa semana no celular ali e joguei a palavra, né, na galeria de fotos mesa, né, para ver quantas fotos ia aparecer. E apareceu várias, irmãos, porque nós gostamos muito de comer, né, gostamos de experimentar comidas, né, então se tem algo que eu e a Carla e nós gostamos de fazer é comer. Então gostamos de comer, né, ir para outros lugares também, comer, e eu comecei a ver fotos de vários lugares que nós comemos, alguns que foram muito legais, que nós descobrimos, às vezes, no meio da viagem, né? No ano passado, nós fomos comemorar o aniversário de casamento dos meus pais, lá no litoral de São Paulo, e aí nós fomos encontrar com eles, e aí no meio do caminho, assim, a gente pensou, poxa, vamos ver se tem algum lugar legal que a gente para almoçar, né? Estávamos de férias, e aí a gente achou um lugar muito legal, que deu muito certo, nós gostamos, as crianças gostaram, mas teve lugar também que não foi muito legal, que às vezes não é muito bom, né? Você senta para comer na mesa e o que você quer, às vezes, é ir embora, né? Eu lembro em Brasília, num projeto que nós estávamos fazendo lá em Brasília, num bairro chamado Cidade Industrial, que nós sentávamos na mesa para comer e ali todo mundo conversando, mas você tinha que estar com uma mão segurando o garfo e a outra mão abanando as moscas, assim, porque o bairro era perto de um lixão, então tinha muitas moscas. Então, sentar naquela mesa não era nada legal, mas para ter a economia do projeto, nós almoçamos ali por 10 dias e foi um terror para todo mundo. E até hoje, quando nós nos encontramos com as pessoas que estavam naquele lugar, a gente fala, poxa, você lembra daqueles dias ali, de comer com uma mão e a outra está abanando as moscas? Pois é, eu lembro, né? Então, na mesa, nós temos muitas histórias. Na mesa nós sentamos, conversamos, né? Eu e a Carla, nós gostamos disso porque nós sentamos, conversamos bastante sobre a nossa vida, os planos, o que Deus tem feito, o que Deus fará. Mas na mesa também nós sentamos com a família e conversamos e ouvimos histórias, né? Os mais velhos sentam e contam as mesmas histórias, os mais novos sentam e escutam as mesmas histórias, e todo mundo ri, todo mundo acha divertido, e isso nos traz memórias, nos traz boas memórias. Mas eu quero ainda contar para vocês que, assim, eu sou, né, até para aqueles que não estão aqui, eu sou de São Paulo, venho da periferia de São Paulo. Então, quando você nasce na periferia de São Paulo, talvez, por razões óbvias, você não é ensinado desde pequeno a ter tantas etiquetas, assim, principalmente numa mesa, né? Então, minha mãe e meus pais sempre fizeram tudo o que eles puderam para nos ensinar, mas você sentar numa mesa muito chique e muito elegante, com muitas regras e formalidades, não é algo que era costume da minha casa. E aí, nós começamos a trabalhar em produtora, né? Então era algo lá do pessoal que fazia parte da técnica do som, fazer bico, às vezes, durante a semana em produtora de evento, né? Fazer outros eventos. E entre os eventos que tinha para fazer, às vezes tinham casamentos, e casamentos muito chiques, muito bem organizado, né? E casamentos grandes e caríssimos. E eu lembro que uma vez nós sentamos lá, fomos para um casamento desse, e depois, na recepção,
e aí por milagre, né, que aí a peãozada ali, todo mundo gostou, olha, eles separaram uma mesa para vocês da técnica, vocês podem sentar na mesa. E daí nós sentamos na mesa, e era uma mesa igual dos convidados, com arranjos grandes, só que o máximo que no dia a dia que nós usamos e que eu sempre tinha usado é um garfo e uma faca. No máximo, uma colher, se você quer pegar um molho, alguma coisa ali, ou no finalzinho, né, às vezes você quer, quem gosta do caldinho, pede uma colher e no caldinho. Então, esse era o máximo de talher que eu já havia usado. Só que quando nós sentamos na mesa, não tinha o prato, eu já falei, ué, como é que nós vamos comer se não tem prato? E tinham vários talheres para lá e vários para cá. E tinha uma faca grande, uma faca pequena, uma faca pontuda assim, né, com a ponta do triângulo, e eu, meu Deus, eu não sei como usar tudo isso aqui. E na hora a gente se apegava ao cara que estava lá, que era o DJ, o Rodrigão. Ele, né, como eles já tinham trabalhado muito mais tempo, então ele que ajudava nós, principalmente os meninos mais novos ali, né? E aí eu já, ô Rodrigão, o que eu faço aqui, cara? Aí ele falou, ó, fica tranquilo, porque assim, esse sistema aqui de janta, eles vão trazer o prato, então não é buffet, e cada prato que eles vão colocar na sua frente, o prato que você vai comer. E fica tranquilo, porque os talheres estão na ordem que eles vão servir a refeição. Eu, opa, ótimo. Então eu falei, estou tranquilo aqui, já estou sabendo como reagir no negócio, né? E eu sentei e pedi informação ali do lado e fiquei tranquilo. Os outros que sentaram, o prato chegou, ele já escolheu, eu prefiro esse garfo, eu prefiro essa faca, e misturaram tudo, e aí foram comendo e tal, e aí depois, tipo, oh, não é assim não, tal, aqui. Mas o que me marcou nessa história, irmãos, que era uma mesa que eu nunca havia sentado antes. Era uma mesa que, naturalmente, dentro do meu convívio, iria ser muito difícil eu ser convidado para estar numa mesa onde teria todo aquele glamour e toda aquela formalidade para comer e todas aquelas comidas que nós comemos uma vez por ano, olha lá. E aquilo me marcou, porque eu pude aprender algo e também sempre fiquei impactado com tudo aquilo que aconteceu. Eu quero que você guarde essa história, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 14, Lucas 14, e dizer para você que essa história da mesa ela não é nova. A mesa, sentarmos à mesa, foi um desejo do próprio Jesus, próprio Deus. Lá em Êxodo já, nós temos Êxodo no capítulo 25, se você olhar, Deus já fala para Moisés, na hora da construção do templo, prepara para mim uma mesa. E ele dá para Moisés todas as instruções de como deveria ser essa mesa. E essa mesa que ia ficar os pães, ficava dentro do templo. Então, o próprio Deus pede para que Moisés, no lugar onde ele iria descer, a sua presença ia se fazer presente ali, para que ali estivesse uma mesa, no qual Deus ia sentar e partilhar da sua presença com os seus filhos. Mas eu quero convidar você a dar uma olhada no capítulo 14, nós vamos percorrer ele. O capítulo 14, Jesus está na casa de um fariseu e ele começa assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Certo sábado, primeiro eu quero que você lembre que o sábado aqui era um dia sagrado. O sábado aqui na cultura as pessoas guardavam o sábado, você não podia exercer várias atividades, né? Os judeus até hoje eles guardam o sábado é um dia sagrado. Então Jesus está aqui sendo convidado a estar na casa desse fariseu em um sábado, e Lucas faz questão de deixar claro que ele não é esse homem que convidou Jesus, não é simplesmente um fariseu, mas sim que ele é um fariseu importante e que Jesus estava sendo observado naquela situação. Então, eu sei que muitos de nós nos sentimos assim quando nós vamos para um lugar diferente, né? Quando a gente vai para um lugar diferente, não parece que está todo mundo te observando, mas às vezes nem é assim. Às vezes a gente é um medo nosso bobo, né? Às vezes as pessoas nem estão olhando de fato para a gente, mas às vezes a gente sente assim. Aqui, Jesus literalmente estava sendo observado. E Jesus aqui está sendo observado. E aí no versículo continua, e à frente dele, à frente de Jesus, estava um homem doente, com o corpo inchado. Tinha um homem que havia sido colocado ali, nós não sabemos o porquê,
né? Não sabemos, mas esse homem estava ali. Alguns até falam que talvez aquele homem já era uma isca para eles tentarem instigar Jesus. Então, esse homem está ali doente, inchado, né? Talvez com retenções de líquido, nós não sabemos se levanta quais seriam talvez essa doença que esse homem tinha, mas o texto fala que é um homem que está ali doente. E aí Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Tem alguém que está aqui doente. Nós estamos reunidos aqui, nessa formalidade. Pessoas importantes estão aqui. Tem um homem aqui doente. É lícito ou não? E aí, mas eles ficaram em silêncio, e assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então eles lhe perguntou: se vocês tiverem um filho ou um boi e este cair no poço no dia de sábado, você não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Eles estão observando Jesus, tem aquele homem ali, Jesus pergunta para eles se pode ou não pode curar, o que eles acham, mas Jesus cura esse homem e o despede esse homem. E em seguida Jesus olha para eles e fala assim: tá, vocês estão aqui, talvez com a mente e o coração divididos a respeito do que eu fiz, mas eu quero perguntar para vocês, se um boi de vocês ou se um filho cair num buraco no sábado, vocês vão lá atender ou não? E eles não respondem. Porque, afinal de contas, a intenção dos fariseus era que Jesus fosse pego em contradição, e não eles, né? Então, eles estavam isentos. Mas aí Jesus começa a contar agora uma história. E Jesus agora fala assim, quando notou que os convidados, no 7, antes de contar a história, Jesus fala assim: quando notou que os convidados escolhiam lugares de honra na mesa, Jesus lhe contou essa parábola. Jesus faz esse milagre, daqui a pouco Jesus percebe que tem esse grupo de pessoas ali que estão procurando os melhores lugares na mesa, os lugares de honra. Espera aí, deixa eu ver onde eu vou me assentar, deixa eu ver onde é o lugar onde eu serei privilegiado, né? E agora nós temos até algumas igrejas que até têm a área VIP, né? Que daí é para alguns que podem sentar naquele lugar e não todo mundo, né? Enfim, não vou entrar nessa questão, mas as pessoas estavam, assim como hoje, com o coração preocupado. Aonde eu vou estar que eu terei destaque? Onde vão me notar? E aí Jesus agora começa a contar essa parábola. E aí ele fala, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que você tenha sido convidado, pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menos importância. Jesus fala, não procura um lugar de honra. Porque se chegar alguém de maior honra que você, o convidado vai ter que chegar para você e falar: viu, dá licença que fulano tem que sentar aqui. E aí você vai ficar envergonhado. Então, Jesus dá essa lição prática, né? E depois ele continua o texto, fala: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Jesus aqui dá uma lição de humildade para essas pessoas. Olha, procura um lugar de menos honra. Porque todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Percebe? Então, irmãos, só um parênteses aqui. Essa frase não é popular, né? Essa frase é bíblica, né? Tem algumas frases que a gente fala que é bíblica e às vezes é popular, e frase que é popular é bíblica. Então, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, Jesus continua e fala: Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos e parentes, nem vizinhos ricos. Se fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. À sua mesa virá a ressurreição dos justos. E agora ele ensina sobre humildade e fala assim: quando você for fazer um banquete, chame as pessoas que não podem retribuir.
Porque que honra tem você chamar pessoas com duplo interesse? Eu vou te convidar porque depois eu vou estar num banquete maior ainda. Mas convide pessoas que não podem te retribuir. E aí Jesus continua e ele vai agora aprofundar. E eu quero que você preste atenção, porque agora Jesus ele vai aprofundar essa questão. E ele continua, e aí o versículo 15 começa assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Opa, alguém parece que entendeu sobre o que Jesus estava falando. E ele fala assim: nossa, será feliz aquele que comer do banquete de Deus. Não será feliz aquele que comer no banquete mais caro. Não será feliz aquele que está só nos restaurantes, nos lugares mais chiques e honrados, mas sim aquele que sentar no banquete de Deus. E aí ele continua o texto e fala, e ele começa assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Você consegue imaginar um banquete que se convida muitas pessoas? Hoje em dia, o que seria um banquete, né? Com muitas pessoas. Rafael e a Grazi estão ali, eu acho que são os últimos que casaram, né? Que eu sei aqui. Então, um banquete que convida muitas pessoas, geralmente, dá a ideia de um casamento, né? Uma cerimônia, né? Algo que você precisa convidar. E que situação difícil, né? Porque geralmente você tem os seus convidados, o noivo tem os convidados dele, a noiva tem os convidados dela, os pais dos dois têm os convidados dos dois, e aí montar uma lista é um negócio difícil e penoso, e se tem um momento que é difícil na vida de alguém que está querendo casar essa hora, fala, tá bom, quem nós vamos tirar da lista dos pais sem que eles fiquem chateados, e aí os pais ficam, poxa, mas não vão convidar quem eu queria, e se você está com seu filho à beira de casar, fique tranquilo que você não vai ser o primeiro que vai ficar chateado porque seus filhos não convidaram seus amigos, tá? Fica tranquilo. E você que tem pai aí, que tem filho, que futuramente pode saber que você vai ter talvez essas decepções. E eu quero dizer para você que não foi convidado para um casamento que um filho de um amigo meu se casou, a culpa não é dele, tá? Pode culpar os filhos dele mesmo, porque a culpa foi deles. Eles que não quiseram pôr você na lista. Mas acontece, eu sempre falo assim, você vai, para os jovens, eu falo, você vai perdoar todo mundo que não te convidou para o casamento quando você tiver que fazer uma lista. Aí você vai ver como é difícil se manter dentro do orçamento e convidar todo mundo que você gostaria, né? É muito difícil. Mas, irmãos, vamos voltar aqui, porque esse é um banquete agora grande. Certo homem faz um grande banquete. Um grande banquete precisa de muitas preparações. Muitas preparações, porque são muitas pessoas envolvidas, pessoas para cada área. Estar na cozinha, organizar a cozinha, os convidados, lugar para todo mundo, é algo que dá trabalho, precisa de dedicação. Pensar nas pessoas que são convidadas também dá muito trabalho, igual eu falei aqui, dá muitos problemas. E isso faz parte. Mas fazer algo grande tem uma demonstração de carinho muito grande. Porque aqui são convidados não que estão pagando o ingresso e que esse valor vai ser retribuído. É alguém que está bancando todo mundo para que todos estejam naquele lugar. Preparar um banquete para as pessoas, o custo é teu. Você que está bancando isso. Você que vai pagar a conta de todo mundo que está ali. Então, é algo que é uma demonstração de carinho muito grande e de desprendimento muito grande. Hoje, quando nós olhamos, né, para o mundo hoje, tem coisas que você fala assim, isso aí já é futilidade, né, isso aí já passou dos limites. Eu lembro de nós produzirmos, às vezes, casamentos que, antes da noiva entrar, presta atenção, uma das atrações era uma bateria de escola de samba. Então, antes da noiva entrar, se entrava uma escola de samba, reduzida, claro, mas com um número razoável de pessoas, na mesa dos convidados, aí todo mundo via que aquele negócio começou e tal, a bateria fazia aquele negócio alto assim, de repente, bum, apagava toda a luz, aí punha uma luz lá e entravam os noivos, assim, né? Aquela produção, uau, não sei o quê, e aí a bateria sumia pelo outro lado. Então, dinheiro gasto, assim, que você fala assim, nossa, tudo isso para entrar, né? Nossa, entrou as pessoas, mas são coisas que acontecem. Então, tem coisas que são futilidades e coisas que não são futilidades.
Mas esse grande banquete aqui, o texto continua e fala que é um grande banquete, algo que deu trabalho, algo que alguém pensou, algo que alguém está gastando. E na hora de começar, lá no versículo 17, diz assim, que na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois está tudo preparado. Venham, está tudo pronto. A esse dono da festa, o dono desse banquete, envia os seus servos ou os seus mensageiros, como algumas versões vão dizer, e fala assim, vai lá, falam para eles que está pronto agora, eles podem vir. E isso aqui, na verdade, é um segundo convite. Se você olhar lá no livro de Esther, já deixa claro que existia uma cultura antiga de que os convidados, e principalmente os convidados de honra, precisavam ser feitos 2 convites. Então, tinha um primeiro convite e tinha agora aquela que, basicamente, assim, é o que nós fazemos hoje, né? É um pouco diferente, mas assim, hoje a pessoa manda um convite e fala assim, confirme até tal data, não é? E aí depois, se a pessoa não confirmou, a noiva começa a descabelar e também aí tem que entrar em contato e falar, você realmente vem? Você vai trazer alguém? Né? Tenha esse cuidado. Mas antes tinha isso, esse primeiro convite, e depois se mandava os mensageiros para que eles entrassem anunciando que aquela festa iria começar. E assim os convidados já começavam a se preparar, sabendo que esse grande banquete, essa grande festa estava pronta. E aqueles que não foram convidados poderiam ver e já imaginar assim, nossa, o que está acontecendo agora será um grande evento. Então, esse senhor, esse mestre aqui, esse dono dessa festa e desse banquete, envia agora os seus servos para ir para a primeira lista de convidados. A primeira lista de convidados. A lista no qual estava tudo programado. E aí os servos vão agora convidar essas pessoas que estão na primeira lista. Dá uma olhada lá comigo. No 18, e eles começaram um por um. Os servos obedientes começaram a levar essa mensagem um por um, dizendo, o banquete está pronto, está tudo pronto, venham porque está tudo pronto. E aí, eles apresentaram desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse também, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-los. Por favor, me desculpe. E o outro disse, acabo de me casar e eu não posso ir. Nós temos aqui essas pessoas dessa primeira lista prêmio, os convidados VIP, que foram pensados antes do tempo, agora dando a notícia para os servos, eu não posso ir. Me desculpa. E se nós olharmos para o texto de Mateus vai dizer que teve alguns que até mataram os mensageiros, mataram os servos que foram dar essa notícia, dando desculpas, tocando eles de casa. Mas eu quero convidar você a dar uma olhada comigo nessa lista aqui, nessa primeira lista, porque essa primeira lista são as pessoas importantes, são as pessoas que já estavam previamente convidadas. Só que o interessante é que essa lista que dá de pessoas que estavam previamente convidadas, essas pessoas dão desculpas. E o texto bíblico vai dizer que elas não dão justificativas, elas dão desculpas para elas não estarem nesse grande banquete, não estarem na festa. São pessoas que, assim como hoje nós podemos encontrar, pessoas que estão valorizando mais os bens materiais. Porque eles estão sendo convidados para esse banquete. Eles falam, desculpa, mas não dá. Tem um assunto de negócios a tratar primeiro. Não dá porque eu tenho que me preocupar muito com aquilo que é o meu bem, aquilo que são as minhas propriedades, e eu não posso ir nesse banquete. Você não sabe o que representa financeiramente eu não estar naquele momento olhando para aquilo que eu preciso olhar agora. Isso pode me faltar. Só que o texto fala que isso são desculpas. E sabe o que é interessante? Que você já viu alguém comprar uma terra sem olhar antes? Mas a desculpa fala que ele não pode porque ele precisa olhar a terra. Você já viu alguém comprar lotes de boi sem
verificar antes, ou se pelo menos mandar um veterinário verificar antes a qualidade daqueles animais. Mas ele fala que não pode ir à noite para uma festa para verificar os bois. Desculpas, mentiras. O problema de pessoas que estão só ligadas ao bem material é que elas se tornam pessoas que mentem. Pessoas que estão colocando, porque elas mentem, porque elas colocam tudo à frente. O dinheiro está na frente e tudo vem atrás. O bem material está na frente, tudo vem atrás. Então, se eu precisar dizer uma desculpa, se eu precisar mentir sobre isso para que eu me dê bem, eu faço, porque no final o mais importante é o que está no meu bolso. Então, eu negocio até as minhas palavras, se for preciso, para que no final eu não seja prejudicado. Foram pessoas assim, que falaram que não poderiam estar na festa. E depois ainda tem pessoas que falam assim, eu não posso porque eu tenho um casamento, eu acabei de me casar. E sabe o que é o interessante, irmãos? É que a cultura dizia que, às vezes, o vestido usado para aquele momento do casamento, que poderia ser que algumas mulheres usavam até em outras ocasiões. Sabe o sonho das noivas aí de usar o vestido da noiva de novo? Isso acontecia. E você voltar de um casamento e ser convidado para um casamento, você sabendo quanto trabalho isso dá e agora falar que você não pode porque você acabou de casar? Desculpas. E essas pessoas que estão dando essas desculpas, esse outro grupo de pessoas, também mostram aquelas pessoas para nós que estão muito mais preocupados com os seus compromissos individuais. Pessoas que estão muito mais preocupadas com as suas agendas pessoais do que de atender o convite para esse banquete. Você não sabe o quanto a minha vida é importante. Você não sabe o quanto eu sou atarefado. Esse negócio de estar lá nesse banquete é para pessoas desocupadas, mas para mim, que tenho a minha vida individual tão mais importante do que os outros, eu não tenho tempo para esse negócio. Me desculpa. E o texto vai dizer, me desculpa, mas isso é uma enorme desculpa. Porque essas pessoas estão sendo convidadas para o banquete. Mas isso também não é novo à luz da Bíblia. Lá em Isaías, no capítulo 65, no versículo 2, o profeta Deus já fala assim, o tempo todo estendia as mãos a esse povo obstinado, que andam por um caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações. Isaías lá atrás já está falando que Deus está olhando e falando assim, o tempo todo eu estendo a mão de um convite, falando, venha para o meu banquete, se sente à minha mesa, e esse povo obstinado segue as suas próprias inclinações, dizendo, sim, aquilo que é meu bem material é mais importante do que estar à mesa. Sim, os meus compromissos individuais é muito mais importante do que estar à mesa. E aí o trágico, irmãos, eu quero convidar você a continuar olhando o texto comigo. O trágico é que agora o servo volta para a casa do seu mestre. Ele volta, se você dá uma olhada lá no versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo, rapidamente, vá para as ruas, os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E agora nós temos uma segunda lista de convidados. Uma lista que talvez não foi previamente pensada, mas que diante da recusa de pessoas que estão dando desculpas para não estar na mesa, de pessoas que estão priorizando outras coisas além do que estar nesse grande banquete, agora esse servo volta para o seu mestre e fala, olha, foi tudo isso que aconteceu. E ele fica irado, porque ele planejou esse dia, ele sonhou esse dia, ele imaginou talvez as conversas que ele teria com cada uma dessas pessoas que ele convidou. Porque esse Senhor não é alguém que convida quem ele não conhece. Porque esse Senhor aqui é uma analogia ao próprio Deus que nos criou, que nos chama pelo nome. Então você acha que algum convidado de Deus, ele não sabe o nome? Você acha que Deus não tem um papo legal que ele quer ter com você no céu? Você acha que ele não vai lembrar das dores e as dificuldades que você passou e poder falar, bem, meu filho, agora você está à mesa.
Que bom que você está aqui. E ele se ira porque ele sabe quem são essas pessoas que ele mesmo convidou e que estão o rejeitando. E agora ele vira para o seu servo e fala, tudo bem. E vem essa segunda lista. Agora vai pelas ruas, vai pelos becos, vai por onde vocês forem e tragam essas pessoas. E quem são essas pessoas agora? Os mancos, os aleijados, os humildes, aqueles que jamais imaginariam que iriam receber tal convite. Ele fala, vá pelas ruas e pegue essas pessoas que você encontrar. Mas eu quero que você dê uma olhada no versículo 21, que no primeiro, lá no versículo anterior, na primeira lista, ele fala assim, vai lá e fala com os convidados. O texto usa essa expressão. Lá no versículo 17, vai lá e fala com os convidados. E agora aqui no versículo 21, ele fala assim, vá e traga. Tragam essas pessoas. Vá nas ruas, os coxos, os aleijados, os moradores de rua, essas pessoas que precisam ser encontradas, porque nós não sabemos nem onde elas vão estar. Eu não sei se você, em algum momento, já teve essa experiência de fazer algo, um trabalho voluntário, missionário, com moradores de rua, com pessoas que vivem na rua. E aí é assim, você sabe a região onde você pode encontrar aquela pessoa, mas você não sabe se ela vai dormir exatamente naquele mesmo lugar naquele que você encontrou ela da última vez, porque elas transitam. Então você não sabe nem o lugar exato que você pode encontrar aquela pessoa, porque hoje ela dormiu aqui e depois pode ter outra pessoa que chegou naquele lugar antes dela e agora ela está em outro lugar. Ela pode ter ido por um abrigo, ela pode ter brigado com alguém e elas mudam. Então vá pelas ruas e vejam onde vocês vão encontrar essas pessoas, e agora vocês precisam trazer essas pessoas. E por que ele está falando tragam? Porque são pessoas que provavelmente não se imaginam indo para aquele lugar. Você já ouviu alguém dizer assim que recebi um convite. Ah, você recebeu um convite para ir para onde? Para tal lugar. Mas eu não tenho nem roupa para ir. Já ouviu alguém falar assim? Né? Às vezes isso tem muito no nosso meio, né? As pessoas falam assim, nossa, fulano me convidou, mas eu não tenho nem roupa para ir naquele lugar. Nossa, mas tem tal casamento, mas eu não tenho nem roupa para ir. São pessoas que se sentem exatamente assim, irmãos. Eu não sei nem como ir para aquele lugar. Então elas precisam ser levadas. São coxos, são aleijados, pessoas com fragilidades físicas, com deficiências físicas, pessoas que talvez precisam ser carregadas para chegar naquele lugar, porque não têm a capacidade de chegar, de se locomover, pessoas que precisam ser estendidas a mão, pessoas que precisam ser pegadas pela mão e colocadas no lugar onde elas precisam estar, porque nem isso elas conseguiriam fazer, porque são aleijadas, são coxos. E por isso ele fala para o servo, vai lá e traga. Você talvez vai ter que carregar alguns no colo, mas é isso que você vai ter que fazer. Você vai trazer essas pessoas para esse grande banquete. Eu quero fazer uma pausa aqui, antes da gente continuar a lista, e quero convidar você a dar uma olhada que, nessa história, nós temos o dono da festa, que está convidando todo mundo, o Senhor. Nós temos os convidados, que recusam, e agora essas pessoas que o dono direciona os convites. Mas nós temos alguém fundamental nessa história para que esse banquete aconteça, que são servos ou mensageiros. O convite não chegaria se não tivesse os mensageiros. As pessoas aleijadas não iam conseguir ser levadas até aquele lugar do banquete se não tivesse os servos que estivessem dispostos a pegar aquelas pessoas pela mão e falar, vamos, porque o grande mestre te convidou para o banquete e você não vai ficar de fora. Mas eu não consigo andar, mas eu não tenho roupa para estar naquele lugar, mas eu te carrego nos braços porque você é convidado para estar naquela mesa. Eu quero fazer uma pausa aqui e perguntar para você, você lembra que você também recebeu esse convite para estar nesse banquete? E essa palavra foi anunciada por alguém, algum mensageiro, algum servo do Senhor ministrou isso na sua vida. Alguém em algum momento explicou para você a respeito da palavra do Senhor poderosa e transformadora.
O Espírito Santo revelou isso ao coração e você foi ensinado e discipulado por alguém. Alguns de nós estão aqui hoje porque recebeu o convite de alguém. Alguém convidou você para estar aqui nessa manhã, ouvindo isso que eu estou falando, nessa manhã. E é um servo e um mensageiro do Senhor sobre a sua vida, que falou, venha, tem lugar lá na mesa para você. E se for preciso, eu vou de carro, te busco e te pego. E aqui eu quero fazer mais um parênteses, irmão. Se você sabe de alguém que pode estar aqui nos domingos, mas tem dificuldade de locomoção, pode falar com a gente, porque nós vamos conversar com os diáconos, com os líderes da igreja, e vamos buscar essa pessoa em casa, se for preciso. Mas alguém precisa ser o servo nessa história, o mensageiro, e falar, Senhor, eu estou disposto. Eu vou falar, eu vou ensinar, e eu vou buscar, se for preciso. Essas pessoas seriam incapazes de chegar naquele lugar sem os mensageiros para ajudar. Irmãos, quantas pessoas nós temos pela rua, pela nossa colônia, pelas escolas, pelos becos da vida, que precisam de mensageiros como eu e você, para dizer para eles, viu, tem um lugar lá na mesa para você. Você está convidado para o grande banquete do Senhor. Mas eu não tenho roupa, pois o sangue do Cordeiro te cobre com as vestes celestiais. Mas não sei o que dizer, pois bem, o Espírito te conduzirá a tudo que você for falar. Nós precisamos dos mensageiros, irmãos, e esses convidados aqui são importantes, porque eles são convidados do próprio Mestre. E a chave aqui é nós entendermos que eu e você, nós somos pessoas dessa segunda lista. Pessoas que precisaram ser achadas por Cristo Jesus. Nenhum de nós somos da tribo de Judá, nenhum de nós, Jesus estava direcionando essa palavra como os fariseus que estavam ali, como o povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles que precisavam, que necessitamos, todos os dias, sermos achados por Deus. Nós somos essas pessoas que não somos os convidados de honra, mas sim que fomos achados e encontrados pelo sangue de Cristo Jesus. E há lugar na mesa para nós, irmãos. Isso é motivo de festa, de alegria, porque o Senhor preparou esse lugar para nós. E aí, dá uma olhada no próximo versículo para mim. Isso é incrível, porque os servos voltam agora para o seu Senhor e eles falam, nós fizemos tudo o que você nos mandou fazer, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Irmãos, essa mesa, esse banquete de Cristo Jesus que está posto para nós, ainda há lugar. A casa não está cheia o suficiente, porque ainda há pessoas, cabe pessoas nesse palácio real. E Jesus fala para os discípulos, eu vou preparar lugar. E esse lugar que Ele está preparando para mim e para você na mesa é um lugar que cabe mais. Olha só o que é um servo que está alinhado com o propósito do seu Senhor. Você já viu funcionário que é mais trabalho, irmãos? O que é o normal de um funcionário? É fazer o caminho mais curto. Como eu faço para executar isso com o menos serviço possível, não é assim? Mas quando nós temos os servos e os mensageiros de Cristo Jesus, que estão conectados com o seu santo propósito, eles entendem que isso não é trabalho, isso é vocação. Isso não é tarefa, isso é modo de vida. Isso não diz respeito a um dia, aquilo que a gente faz, diz respeito a quem nós somos. Nós somos servos do Deus vivo. E isso tem que nos incomodar quando nós olhamos para a mesa e vemos cadeiras vazias e podemos falar, Senhor Jesus, manda porque cabe mais. Senhor, há lugar. Irmãos, há lugar na casa de Cristo Jesus. Há lugar na mesa. Você é convidado para isso. Você que está aqui hoje, que se sente fora desse banquete de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, há lugar para você. Você, assim como eu, precisou ser achado. E Cristo nos achou.
e nos convida para essa mesa. Isso é maravilhoso, irmãos. Há lugar na mesa. E agora, quando ele fala isso para o seu senhor, o servo, há lugar na mesa, há mais lugar, nós vamos para a terceira lista. E a gente fala, bom, esse grande mestre e senhor, esse grande homem que preparou esse banquete, ele já baixou o nível, né? Não é possível. O que ele está querendo fazer? Transformou uma festa maravilhosa da classe A agora ele está indo mandar pelas ruas, chamar essas pessoas com mau cheiro, essas pessoas assim como o pastor aqui que vos fala, que não sabe nem sentar numa mesa chique. Poxa! Mas ele continua, o texto continua. Depois que o servo ainda fala, ainda há lugar, no 23, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. O que ele está dizendo aqui, vá para além dos portões, cruze os portões das cidades e vá por esses caminhos aí, vá para o mais profundo. E agora, presta atenção que agora ele muda. Lembra que ele fala para os convidados primeiro, vai lá, fala com os convidados do primeiro grupo, a primeira lista. Agora, na segunda lista, ele fala, traga essas pessoas elas precisam ser carregadas. E agora ele fala assim, obriguem eles a entrar. Obriguem eles, vá por esses lugares. E essas pessoas aqui, irmãos, são as pessoas que estão além dos muros da cidade. São pessoas que tinham doenças, são pessoas marginalizadas, pessoas que não podiam estar no convívio das outras pessoas, muito provavelmente, leprosos, estrangeiros que estavam buscando lugares, buscando abrigo naquelas cidades. Eram pessoas que tinham que estar além dos muros da cidade, além dos nossos muros de proteção. São pessoas que ninguém quer ao seu lado. É essas pessoas que agora ele fala, vai lá e obriguem eles a entrar. Convida eles. E aqui não é uma obrigação física que ele está falando, você vai pegar e até parar de brigar, e aí você traz na marra e faz sentar ali na mesa. Ele está falando, obrigue, por quê? Porque vocês vão ter que persuadir. Agora vocês vão precisar ter a persuasão de vocês. Quem é o mestre que está convidando? Quem é o dono da festa? Por que ele está convidando essas pessoas? Porque essas pessoas marginalizadas, além dos muros da cidade, são pessoas que às vezes estavam fugindo de dívidas, pessoas que tinham a sua vida em risco, pessoas que dificilmente iam querer sair no meio da noite, porque ia ter medo de uma emboscada. Ele fala, você vai ter que obrigar, ou seja, não vai ser fácil convencer essas pessoas que há lugar na mesa para elas. Porque a sociedade está dizendo para elas, vocês não podem estar aqui. E ele fala, vocês, mensageiros, meus servos, vocês vão ter que ir lá e trazer a mensagem para essas pessoas, dizendo e obrigarem essas pessoas. Porque sim, no meu banquete, na minha mesa, também tem lugar para essas pessoas. E isso é extremamente difícil, irmãos. É difícil para mim. Porque o meu senso de justiça, sou da periferia, né? Então tem outras leis que às vezes afrontam meu coração. Mas quando eu olho para o Evangelho de Cristo Jesus e para a palavra transformadora dele, eu preciso lembrar que na mesa de Cristo Jesus há lugar para as pessoas, para todas as pessoas. As pessoas que talvez nós não queremos aceitar. As pessoas que não cabem no nosso padrão, cabem na mesa de Cristo Jesus. Porque ele está mandando agora trazer essas pessoas. E sabe qual que é a melhor arma da persuasão para você convencer alguém de coração duro? É o amor. Porque contra o amor, nada prevalece. Tudo cai sobre o amor. E todo joelho confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe como Deus fez isso? Nos amando. E indo para a cruz por nós. Quem são as pessoas que eu e você temos colocado à margem da sociedade?
talvez são petistas, talvez são bolsonaristas, talvez são atleticanos, coxas brancas, palmeirenses, flamenguistas para mim no dia de hoje da Supercopa, né? Quem são as pessoas que nós estamos colocando à margem da sociedade? E aqui eu quero fazer um parênteses, irmãos, também. Esse ano é um ano de política, né? Ai, ai, ai. Todo ano é ano de política. Eu usei a palavra errada. Esse ano é um ano de eleição. E quando temos eleições, aí nós temos a briga por todas as causas. Eu quero deixar algo muito claro para vocês sobre mim e sobre aquilo que eu entendo que é correto nas Escrituras. Em primeiro lugar, aquilo que eu entendo da palavra do Senhor Jesus é que o púlpito aqui, ele não é um lugar para nós defendermos partidos e ideologias políticas. O púlpito é o lugar onde nós ensinamos princípios e formamos pessoas com princípios e consciência cristã. Para que você saia daqui exercendo a sua política da melhor forma como Deus mandou você fazer. Esse é o papel da igreja, é formar você com uma consciência cristã, não é formar você a partir do A ou B. O papel de um pastor bíblico é formar você com a consciência cristã. E você, a partir disso, sair daqui chamando aquilo que é pecado de pecado, aquilo que é errado de errado, independente do partido político, seja ele de direita ou de esquerda. Quando afrontar algo que vai contra as Escrituras, você, como um cristão que tem a sua consciência formada em Cristo Jesus, vai poder dizer, isso está errado, mesmo que seja do partido que eu votei, porque a minha consciência é formada por Cristo Jesus e não por ideologias. Então, eu não sei qual é a sua expectativa com relação à igreja nesse ano, mas eu quero dizer para você, a respeito da política, que nós defendemos o Evangelho. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho que diz, há lugar na mesa para todos. Há lugar na mesa para o petista e para o bolsonarista. Percebe que minha mão está invertida? Minha mão direita está falando do petista, minha mão esquerda está falando do bolsonarista. Mas para você está esquerda e direita. Mas há lugar na mesa. Qual é a sua primeira responsabilidade como cristão? Se não é falar, tem lugar na mesa. Mas está à margem, mas olha lá, eles são de tal, eles estão falando tal. Sim, depois que você entender quem é Cristo Jesus, aí nós temos uma segunda conversa, irmão. Mas antes disso, a minha responsabilidade com você não é te doutrinar sobre a minha política, é falar para você que tem lugar na mesa. E esse lugar da mesa é o lugar de Cristo Jesus. Tem lugar na mesa para você. Eu quero desafiar você não a ficar contrariado sobre aquilo que você tem como expectativa da política. Mas eu quero convidar você a olhar para a ótica do Evangelho e ser influenciado primeiramente por ele. E a partir daí construir aquilo que você precisa construir. E rever aquilo que você tem como prioridade. Porque talvez nessa história aqui, você não está nem se entendendo como um convidado, que você não é o convidado de honra, que você foi achado, e você está achando que você tem lugar e você deveria dizer para os mestres como que ele deveria fazer esse banquete. E o servo ele só obedece, está alinhado com Cristo Jesus. Então reveja quais são as suas prioridades. Porque talvez você está saindo para militar sobre uma coisa e esquecendo qual é a premissa do servo do Senhor Jesus. É seguir, é amá-lo, é estar na mesa, convidando outros para estar na mesa. Irmão, sexta-feira nós tivemos um momento lindo aqui. Eu me arrependi que eu não tirei foto. Eu não sei se eu espero que você tenha tirado foto, né, Dito? Mas nós tivemos aqui 240 funcionários da AMAS. Eles estavam aqui por um dia de treinamento. E o templo aqui cheio, as pessoas aqui, a galeria. E é tão maravilhoso você olhar e saber que aquelas pessoas que estavam aqui, elas estavam aqui porque elas estão sendo preparadas para servir com o amor de Cristo a vida de crianças em outros lugares. Essas pessoas estão ali com um propósito. Elas estão ali para aprender, para servir. Qual é o seu lugar na mesa? Se não é obedecendo a ordem desse mestre, que fala, vá,
e convide essas pessoas. Eu quero convidar você, irmãos, a dar uma olhada no texto bíblico e saber que ele termina falando, no 24, falando assim: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram os primeiros convidados lá provará do meu banquete. Que rejeitaram. Que disseram que tinham tantas outras coisas mais importantes para estar fazendo do que estar no banquete de Cristo Jesus. Quais são as suas prioridades, irmãos? Como você tem lidado com aquilo que é servido pelo próprio Cristo? Sabe por quê? Porque esse banquete que nós temos de Cristo Jesus é o banquete onde Ele diz: eu sou o pão da vida. Esse banquete não é um banquete só para você desfrutar de coisas maravilhosas, mas é o convite para você desfrutar do próprio Cristo, porque é Ele que está à mesa. É Ele que está dizendo para mim e para você: eu sou o pão da vida. Qual é a sua fome? Eu sacio. Qual é a sua necessidade? Em Cristo você recebe tudo o que você precisa. É Ele que diz que quem provar dele nunca mais terá sede. É esse cálice de Cristo Jesus que cessa toda a sede da nossa alma. Esse convite para estar na mesa é um convite de você desfrutar do próprio Cristo Jesus, que se pôs à mesa para todos nós. E nós temos isso lá em Apocalipse. Pode colocar para mim, Bruno. Apocalipse, no capítulo 19, lá no versículo 9. Quando João está descrevendo como seria esses últimos dias e como seria esse dia que nós estaremos lá com Cristo Jesus. Ele descreve, colocando para a gente assim: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes são os convidados para esse banquete de Jesus. Quem é convidado, irmãos, para estar nessa mesa? Você que entendeu o convite que você recebeu e de quem você recebeu. De sentar no banquete de Cristo Jesus. Não é pelo que você fez, mas é por aquilo que Cristo fez por mim e para você. E ele fala: felizes são esses que são convidados para estar nesse banquete. E ele fala, acrescentou, essas palavras, elas são verdadeiras e são palavras de Deus. Eu quero convidar você a se preparar nesse domingo ainda para nós tomarmos da ceia do Senhor Jesus. A ceia do Senhor Jesus é a expressão física que nós temos disso que nós estamos falando. Dessa mesa que foi posta pelo próprio Cristo. Dessa mesa que convida pecadores ao arrependimento. Dessa mesa que convida eu e você a fazermos parte. E a entendermos que agora nós temos lugar na mesa. E que uma vez que eu e você temos lugar na mesa, nós levantamos dela agora como uma postura de quem serve. Olhando para a sociedade e dizendo: há lugar na mesa. Há mais lugar. Venha desfrutar do que eu desfrutei. Venha desfrutar do que é estar na mesa do Cordeiro. Comendo do pão da vida, bebendo desse cálice que restaura a minha e a sua vida. Que você possa sentar nessa mesa e fazer parte disso. Nós vamos nos preparar para a ceia. E que você coloque o seu coração na presença do Senhor Jesus. Que você seja grato porque você tem lugar nessa mesa. Você é convidado para partilhar dessa mesa. Mas que você reveja o seu coração e as suas prioridades. Para que você possa falar: Senhor Jesus, sim, eu não sou digno de estar nessa mesa. Mas por aquilo que o Senhor fez, eu quero caminhar com o Senhor todos os dias. Curva a sua cabeça, faça a sua oração. Em seguida eu também vou orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque esse pão que hoje nós podemos partilhar na tua mesa, dessa mesa que
o Senhor nos convida todos os dias para estarmos. Ele foi posto na cruz, e por amor a nós, para reconciliação. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque esse cálice que nós podemos beber hoje, esse cálice da nova aliança, é aquilo que o Senhor sela na sua ceia, na sua mesa, dizendo que agora nós temos uma nova aliança com o Senhor. Nós que estávamos perdidos e que fomos achados, agora temos lugar de honra na mesa por causa daquilo que o Senhor está fazendo. Essa nova aliança que nós temos contigo, nós queremos lembrar todos os dias que ela foi conquistada na cruz, ela custou. E nós queremos viver de acordo com o teu chamado para nós, Senhor. Então nós queremos inclinar o nosso coração, que o Senhor possa nos conduzir para aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos nessa manhã.